Paz do Senhor, povo abençoado! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Vida Abundante, ao nosso momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar lendo Jeremias e hoje nós vamos ler os capítulos 23, 24 e 25. Esse profeta que recebeu uma dura missão, profetizar que o povo seria destruído porque eles não obedeceram ao Senhor. E não obedeceram ao longo de uma história, né? Não foi assim coisa de um ano para o outro, foram vários anos, décadas na verdade. Então vamos a essa leitura? Muito bem, que o Espírito do Senhor agora fale ao nosso coração por meio desta leitura em nome do Senhor Jesus. Jeremias capítulo 23 diz assim: o descendente justo. A gente viu ontem, calamidade. Agora preste atenção, ó. Nós vamos ler hoje. Que aflição, capítulo 23, que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem de meu povo, de meu rebanho, e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Veja que aqui está virando uma chave agora. Deus está falando do futuro. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele está falando de Jesus. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome: o Senhor é nossa justiça. Nesse dia, Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que as pessoas que fizerem um juramento não dirão: tão certo como vive o Senhor que tirou o povo de Israel da terra do Egito. Em vez disso dirão: tão certo como vive o Senhor que trouxe o povo de Israel de volta da terra do norte e das nações para onde ele os havia exilado. Então viverão em sua própria terra. Agora ele vai profetizar o julgamento sobre os falsos profetas. Ó, preste atenção. Meu coração está quebrantado por causa dos falsos profetas, e todos os meus ossos tremem. Cambaleio como um bêbado, como alguém vencido pelo vinho, por causa das santas palavras que o Senhor pronunciou contra eles. Pois a terra está cheia de adultério e debaixo de maldição. A terra está de luto. Os pastos do deserto secaram, pois todos praticam o mal e abusam do poder. Até os sacerdotes e profetas são homens corrompidos. Vi seus atos desprezíveis aqui mesmo em meu templo, diz o Senhor. Portanto, os caminhos deles se tornarão escorregadios, serão perseguidos na escuridão e ali cairão, pois trarei calamidade sobre eles no tempo determinado para seu castigo. Eu, o Senhor, falei. Vi que os profetas de Samaria eram terríveis, pois profetizavam em nome de Baal e faziam Israel, meu povo, pecar. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores. Cometem adultério,
gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e de Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Foi por causa dos profetas de Jerusalém que a perversidade encheu essa terra. Meu Deus! Assim diz o Senhor dos Exércitos a esse seu povo: não deem ouvidos a esses falsos profetas quando profetizarem para vocês e os enchem de falsas esperanças. Eles inventam tudo o que dizem, não falam da parte do Senhor, vivem repetindo aos que desprezam minha palavra: o Senhor diz que terão paz. Desprezam minha palavra. E aos que seguem os desejos teimosos de seu coração dizem: nada de mal lhes acontecerá. Acaso algum desses profetas esteve na presença do Senhor para ouvir suas palavras? Algum deles prestou atenção e obedeceu? Vejam, a ira do Senhor irrompe como uma tempestade, um vendaval sobre a cabeça dos perversos. A ira do Senhor não passará até que ele cumpra tudo o que planejou. Em dias futuros, vocês entenderão tudo isso claramente. Não enviei esses profetas, mas eles correm de um lado para o outro. Não lhes dei mensagem alguma, e ainda assim continuam a profetizar. Se houvessem estado diante de mim e me ouvido, teriam anunciado minhas palavras e levado o meu povo a se arrepender de seus maus caminhos e suas más ações. Acaso sou Deus apenas de perto? Diz o Senhor. Não sou Deus também de longe? Pode alguém se esconder de mim onde eu não o veja? Não estou em todas partes, ou melhor, não estou em toda parte, nos céus e na terra, diz o Senhor. Ouvi esses profetas dizerem: tive um sonho, e depois contarem mentiras em meu nome. Até quando isso continuará? Se são profetas do engano e inventam tudo o que dizem. Relatando esses sonhos falsos, procuram fazer meu povo se esquecer de mim, como seus antepassados se esqueceram de mim ao adorar os ídolos de Baal. Que esses falsos profetas relatem seus sonhos, mas que seus verdadeiros mensageiros proclamem fielmente todas as minhas palavras. Há diferença entre palha e trigo? Nós sabemos que há, né? Acaso minha palavra não arde como fogo? Diz o Senhor. Não é como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, diz o Senhor, sou contra esses profetas que roubam palavras uns dos outros e afirmam que as receberam de mim. Sou contra esses profetas cheios de lábia que dizem: essa profecia do Senhor. Sou contra esses falsos profetas. Seus sonhos imaginários são mentiras descaradas que fazem meu povo pecar. Não os enviei, nem os nomeei. Eles não têm nada a dizer a esse povo. Meu Deus, eu sou o Senhor. Eu falei. Se alguém do povo, ou algum dos profetas, ou dos sacerdotes lhe perguntar: que palavras pesadas o Senhor lhes deu para anunciar hoje? Responda: vocês são o peso. O Senhor diz que os abandonará. Se algum profeta, sacerdote ou qualquer outra pessoa disser: tenho uma profecia do Senhor, castigarei essa pessoa e toda a sua família. Perguntem uns aos outros: qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas
Parem de usar a expressão profecia do Senhor, pois alguns a usam para conferir autoridade às próprias ideias e distorcem as palavras de nosso Deus, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Isso é o que você dirá aos profetas falsos. Qual é a resposta do Senhor? Ou o que o Senhor diz? Mas, se responderem, essa é uma profecia do Senhor, você deve dizer, assim diz o Senhor. Porque usaram a expressão profecia do Senhor? Embora eu os tenha advertido que não a usassem, eu me esquecerei completamente de vocês. Sim, os expulsarei de minha presença, junto com essa cidade que dei a vocês e a seus antepassados. Farei de vocês objeto de ridículo, e seu nome será infame para sempre. Meu Deus. Capítulo 24. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou para o exílio o rei Joaquim, filho de Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor me deu esta visão. Veja, agora, eles já foram levados cativos. Veja, lembra que eu disse que Jeremias ele é um profeta que profetizou o cativeiro, ele é pré-cativeiro e ele é durante o cativeiro também. O seu ministério ele se estende para durante o cativeiro. Aqui ele já está falando depois que o povo foi levado cativo. Preste atenção. Versículo... depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo o rei Joaquim e seu filho Jeoaquim, junto com os oficiais de Judá e seus artífices e artesãos, o Senhor deu esta mensagem a mim. Diz Jeremias: vi 2 cestos de figo postos diante do templo do Senhor em Jerusalém. Um cesto estava cheio de figos frescos e maduros, e o outro cheio de figos ruins e tão estragados que não serviam para comer. Então o Senhor me disse: que você, Jeremias, ou melhor, o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos, alguns muito bons e outros muito ruins, tão estragados que não servem para comer. Então o Senhor me deu esta mensagem. Você veja, então, sempre que Deus ia dar uma mensagem para Jeremias, Deus dava para ele uma figura de linguagem, uma imagem. Então Deus mostrava para ele alguma coisa para que ele tivesse clareza da visão. É engraçado isso, né? Interessante. Então Deus é um Deus que faz as coisas certas. Deus não deixa as coisas no vazio, não, na dúvida. Versículo 5 do capítulo 24. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: os figos bons representam os exilados que enviei de Judá para a terra da Babilônia. Eu os guardarei e cuidarei deles e os trarei de volta para cá. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Darei a eles coração capaz de reconhecer que eu sou o Senhor. Eles serão meu povo, e eu serei seu Deus, pois eles voltarão para mim de todo o coração. Os figos ruins, diz o Senhor, representam Zedequias, rei de Judá, seus oficiais e o povo que restou em Jerusalém, e aqueles que moram no Egito. Eu os tratarei como figos ruins, tão estragados que não servem para comer. Farei deles objeto de horror e símbolo de calamidade para todas as nações da terra. Em todos os lugares por onde eu os espalhar, serão alvo de vergonha e zombaria, insulto e maldição. Eu enviarei guerra, fome e doença, até que tenham desaparecido da terra de Israel, que dei a eles e a seus antepassados. Capítulo 25. 70 anos de cativeiro. Olha só. Jeremias recebeu esta mensagem
esta mensagem do Senhor para todo o povo de Judá, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. A gente está voltando um pouco no tempo aqui, porque não está exatamente numa ordem cronológica aqui as profecias e as mensagens do Senhor. Aqui a gente volta um pouco no tempo e eles ainda não foram levados cativo. Nesse mesmo ano, Nabucodonosor, rei da Babilônia, começou a reinar. O profeta Jeremias disse a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém: durante 23 anos, desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, o Senhor me tem dado suas mensagens, e eu as anunciei fielmente, mas vocês não ouviram. 23 anos profetizando, olha só, e eles não ouviram. Repetidamente, o Senhor tem me enviado seus servos, os profetas, mas vocês não ouviram nem prestaram atenção. Todas as vezes a mensagem foi a mesma: abandonem seus maus caminhos e suas más ações. Só então habitarão na terra que o Senhor deu a vocês e a seus antepassados, para sempre. Não provoquem minha ira ao adorar deuses que vocês fizeram com suas próprias mãos. Então não lhes farei mal algum, mas vocês não me deram ouvidos, diz o Senhor. Provocaram minha ira ao adorar ídolos que vocês fizeram com as próprias mãos e trouxeram calamidades sobre si mesmos. Agora, o Senhor dos Exércitos diz: por que não me escutaram? Ou melhor, por que não me escutaram? Reunirei todos os exércitos do norte sob o comando do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eu os trarei contra essa terra e seus habitantes e contra as nações vizinhas. Destruirei vocês completamente e os transformarei para sempre em ruínas e em objeto de horror e desprezo. Acabarei com seus cânticos alegres e seu riso, e não se ouvirão mais as vozes felizes de noivos e de noivas. As pedras de moinhos se calarão, e as luzes das casas se apagarão. Esta terra inteira se transformará em desolação e ruína. Israel e as nações vizinhas servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, quando terminarem os 70 anos de exílio, castigarei o rei e o povo da Babilônia por seus pecados, diz o Senhor. Transformarei a terra dos babilônios em ruínas para sempre. Trarei sobre eles todos os terrores que prometi nesse livro, todos os castigos anunciados por Jeremias contra as nações. Muitas nações e muitos reis grandes escravizarão os babilônios, assim como eles escravizaram o meu povo. Eu os castigarei na mesma proporção do sofrimento que causaram suas ações. O cálice da ira do Senhor. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice cheio de vinho, de ira, e faça que bebam dele todas as nações, às quais eu o enviar. Quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa das guerras que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da ira do Senhor e fiz todas as nações beberem dela, cada uma das nações às quais o Senhor me enviou. Fui a Jerusalém e às cidades de Judá, e seus cálices e seus reis e oficiais beberam do cálice. Hoje não passam de ruína desolada, objeto de horror, desprezo e maldição. Dei o cálice ao faraó, rei do Egito, seus servos e oficiais, e a todo o seu povo, bem como aos estrangeiros que vivem naquela terra. Também o dei a todos os reis da terra de Uz, e aos reis das cidades filisteias, de Escalon, Gaza e Ecrom, e aos que resta de Asdod. Dei o cálice às nações de Edom, Moabe e Amon,
aos reis de Tiro e Sidom e aos reis das regiões além do mar. Dei-o também a Dedã, Temá, Bus e àqueles que vivem em lugares distantes. Dei aos reis da Arábia e aos reis das tribos nômades do deserto e aos reis de Zinri, de Elão e Média. Dei-o ainda aos reis da terra do norte, próximas e distantes, uma após a outra, a todos os reinos do mundo. Por fim, o próprio rei da Babilônia bebeu do cálice. Então o Senhor me disse: agora diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel: bebam do cálice, fiquem embriagados e vomitem, caiam para que nunca mais se levantem, pois envio contra vocês guerras terríveis. E, se não quiserem aceitar o cálice, diga-lhes, assim diz o Senhor dos exércitos: vocês serão obrigados a beber. Comecei a castigar Jerusalém, a cidade que leva meu nome. Acaso deixarei que escapem do castigo? Não, vocês não escaparão. Trarei guerra contra todas as nações da terra. Eu, o Senhor, o Rei dos Exércitos, falei. Agora, profetize todas essas coisas e diga-lhes: de sua santa habitação nos céus, o Senhor rugirá contra a sua terra. Gritará como aqueles que pisam uvas. Gritará como todos os habitantes da terra. Ou gritará contra todos os habitantes da terra. O estrondo de sua voz chegará aos confins da terra, pois o Senhor apresentará sua causa contra as nações, julgará toda a humanidade e matará os perversos à espada. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam, a calamidade virá sobre uma nação após a outra. Um grande vendaval está se formando nos confins da terra. Nesse dia, aqueles que o Senhor tiver massacrado encherão a terra de uma extremidade à outra. Ninguém chorará por eles, nem ajuntará seus corpos para enterrá-los. Ficarão espalhados pela terra como esterco. Chorem e gemam, pastores perversos. Rolem no pó, líderes do rebanho. O dia de sua matança chegou. Vocês cairão e se despedaçarão como um vaso frágil. Não encontrarão lugar para se esconder. Não terão como escapar. Ouçam os gritos desesperados dos pastores, os lamentos dos líderes do rebanho. Pois o Senhor está destruindo os pastos deles. Campos tranquilos serão devastados pela ira ardente do Senhor. Como um leão forte à procura de alimento, ele saiu da toca. A terra dos pastores ficará em ruínas por causa da espada do inimigo e da ira ardente do Senhor. Meu Deus! Difícil vida desse profeta, hein? Ai, ai, ai. Amanhã nós vamos ver que Jeremias será poupado pelo Senhor. Ele será poupado. Vocês vão ver amanhã nessa leitura. Deus abençoe. Lembre-se, ande pelo caminho do Senhor. Não se afaste dele, pois a ira do Senhor ainda passa por sobre a terra, pegando aqueles que não se voltam para ele. É terrível. A proteção e a bênção já foi dada. Jesus já veio, já morreu, já foi sepultado e já ressuscitou para reinar para sempre. Nós somos a Judá, a Jerusalém, o Israel de Deus, e nele nós estamos protegidos, que não cometamos os mesmos erros desse povo. Mas não é isso que eu tenho visto e tenho pedido misericórdia ao Senhor. Vamos nos acertar diante de Deus, pois a ira do Senhor, o copo da ira, está se enchendo. Fique debaixo da proteção de Deus e você será protegido. Deus te abençoe em nome de Jesus.